Olá a todos, eu sou Natália Coura, sócia responsável pela área comercial. Estou aqui com a Mayra Rani, sócia e também representante da área comercial, o Ulisses, CEO, sócio da Esparta também, com os demais sócios, Arthur e Felipe, que são gestores da nossa frente de renda fixa. Vamos dar início aqui a mais um vídeo, falando um pouco sobre a performance dos nossos fundos e falando bastante também sobre o ano de 2020 e um pouco também sobre o mercado de crédito privado. Bom, tivemos um ano de 2020 bem difícil, acho que com muitos exemplos, tanto de acertos quanto aprendizados do nosso lado, e os nossos fundos tiveram uma recuperação logo após ali o impacto que nós tivemos com a crise do Covid-19 em março, e fecharam o ano, alguns até com retornos acima do CDI, outros ali próximo a esse benchmark. E fazendo um panorama do ano passado, quais foram as diretrizes básicas da gestão ao longo dessa pandemia? Eu acho que num primeiro momento, né, que a gente teve uma percepção de risco muito grande do mercado. Na verdade, não é nem de risco, é de incerteza muito grande a respeito de como as empresas iam se comportar nesse período. E acho que, do nosso lado, a primeira coisa que a gente fez foi sentar e rever todos os cases, ou principalmente os que a gente acreditava que poderiam ser mais impactados frente a um lockdown e a restrição de fluxo de pessoas e, enfim. Acho que uma das coisas que deu bastante conforto para a gente nessa época, que revisando esses modelos, em paralelo a gente vendo ali diversas empresas, diversas dessas, inclusive, que a gente estava reanalisando, conseguindo fazer emissões bancárias, né, de novos, levantar novos recursos, né, com os bancos. E geralmente uma empresa, quando vai ter algum problema financeiro, esse problema é por caixa, né, por liquidez. E a empresa que consegue captar recursos, né, que tem uma bancabilidade, ela não tem problema de caixa. Pode ter algum problema econômico temporário, né, devido a uma menor atividade econômica, mas lá na frente a empresa sobrevive, né? E isso a gente ficou bastante confortável, porque assim praticamente todas as empresas da nosso portfólio, uma boa parte delas conseguiu ali já ainda em março, algumas foram só em abril, mas levantar novos recursos e, assim, por todas as incertezas envolvidas, deixa o caixa mais elevado, né? Isso foi uma grande providência que as empresas tomaram e que os bancos suportaram, então acho que isso ajudou bastante a melhorar a confiança. O problema de liquidez no mercado, acho que houve um grande volume de pedidos de resgate, não só nos nossos fundos, mas de diversos outros, a gente acompanha os peers ali, né? Acho que essa pressão vendedora, né, para vender ativos, fazer caixa e pagar os resgates, conjugado com essa incerteza, né, do lockdown, da pandemia, fez com que o preço dos ativos se desvalorizasse drasticamente, principalmente ali meados de março até meados de abril. Já no início de abril a gente já sentia que tinha ali o governo tinha dado suporte, inclusive com o Banco Central dando suporte na compra de ativos por parte dos bancos, e a gente já assim, sentia que o mercado tinha atingido um patamar de preço que tinha bastante comprador. A partir ali do começo de abril a gente já começou, e a gente também já tinha feito o caixa necessário para pagar os resgates que a gente teve, e o ritmo de pedidos de resgate já tinha reduzido bastante. A gente começou já a sentir ali uma confiança de os preços estão muito bons, será que já não dá para a gente começar a comprar alguns ativos que a gente não tinha? A gente começou já nesse momento, até então, ao longo de março, a gente veio diminuindo o duration da carteira, né? Encolhendo o prazo dos ativos. Eu acho interessante a gente falar também que a gente não só fez liquidez nos ativos mais líquidos, como a gente fez liquidez procurando manter uma carteira diversificada, né? E é legal que a gente entrou na crise com uma carteira mais concentrada do que a gente saiu dela. Isso mostra que a gente procurou
deixar o fundo sempre mais diversificado possível e melhor para o cotista que O melhor continua indicador. junto com a gente. O melhor indicador para confirmar isso que o Felipe comentou, a gente acha que é olhar as 10 maiores posições do fundo. A gente entrou na crise, as 10 maiores posições da carteira do fundo estavam na faixa de 34%, e agora no final do ano esse nível está mais próximo de 26%. Então, eu tenho até um gráfico aqui para mostrar, eu vou compartilhar aqui. Esse daqui é o gráfico que ilustra exatamente esse movimento que o Arthur e o Felipe estavam comentando, né? Então aqui a gente vê uma queda nessa concentração dos 10 maiores grupos de risco do Sparta Top, então acho que ilustra isso bem. E aproveitando o gancho do que eles já acabaram de comentar também, a gente tem aqui o nível de caixa, né? Então a gente tem aqui um fato curioso, né? A gente no começo do ano a gente aumentou bastante o caixa do fundo, né? Porque a gente já estava migrando para aquela nova estrutura que dá um desconto na taxa de administração do caixa, né? Então a gente poderia carregar um caixa maior. Isso foi providencial aí para atravessar e conseguir aproveitar essas oportunidades durante ali a pandemia. Aí a gente, que nem eles falaram, no primeiro momento a gente fez um nível de caixa bastante elevado, passou dos 30% ali ao longo de março, depois eventualmente teve resgates e outras compras que a gente foi fazendo, então o nível de caixa caiu, mas a gente vê que manteve ao longo do ano acima, grosso modo falando, acima desses 20% de caixa, né? E aqui também é o gráfico justamente da duration, né, que ilustra também o que o Arthur está comentando, né? Então, ao longo de fevereiro, a gente já tinha começado a diminuir um pouco a duration do fundo. Isso daqui é a duration só da carteira de ativos, na verdade, né? Então, teve uma redução bastante significativa. Depois, quando a gente começa a ter um aumento da duration, é justamente o momento em que a gente começa a comprar os ativos que estão com preço bastante descontado, né? Então, a gente privilegiou ratings AAA, ratings de melhor qualidade e ativos com duration mais longa, que acaba por aumentar o duration do fundo, né? Fora as trocas que a gente foi fazendo ao longo do tempo também, né? Então, mostra isso. Acho que é importante destacar que não é que a gente adotou uma postura agressiva, né? Muito pelo contrário, acho que a gente está numa postura bastante prudente, mas buscando capturar as oportunidades que o mercado estava dando. Exato. AAA com spread de 400 pontos aí, de 4%, é algo que a gente, sinceramente, nunca imaginou que fosse negociar nesses níveis de preço, né? Então, a gente buscou comprar esses ativos, não só vendendo outros, mas mantendo a prudência. Então, o nível de caixa nosso, em nenhum momento ao longo do período pós-pandemia, em nenhum momento ele veio abaixo de 20%. A gente só atingiu 20% abaixo disso, mais ou menos lá para o terceiro trimestre, agora para o final do ano. Só queria lembrar que essa questão do aumento da duration, enfim, só para frisar para quem não tem bem o conceito, mas que esse aumento da duration ele traz um impacto positivo quando tem uma marcação ao mercado favorável para nós. Então, deixando claro isso, né, que o aumento ou a diminuição da duration é como os fundos de renda fixa ali, crédito privado, fazem para aumentar ou diminuir o risco da carteira, né? Então, nesse momento, vocês viram ali uma oportunidade e conseguiram aumentar de maneira assertiva essa duration, né? Exatamente. Quanto maior é a duration de um fundo, mais sensível ele é a uma oscilação no spread. E ali no mês de março e abril, como os spreads eles estavam muito atrativos, estavam muito convidativos, a gente tomou a decisão de aumentar um pouco a duration da carteira do fundo, principalmente comprando ativos de elevada qualidade de crédito que a gente não tinha no fundo ou tinha uma posição muito pequena, justamente porque sempre remuneravam muito pouco, e esses ativos chegaram a negociar com 400 pontos de spread, então a gente resolveu aumentar a duration para conseguir capturar esse fechamento de spread. Acho que em paralelo a tudo isso, acho que um outro ponto relevante que a gente tomou de providência durante o momento mais tenso ali de março, começo de abril, foi de buscar que a marcação ao mercado dos ativos de fato refletisse os preços nos quais eles estavam sendo negociados no mercado, né? De forma que a cota do fundo estivesse bem precificada
e com a cota do fundo bem precificada, você não gera nenhum tipo de ruído, tanto com os investidores que estão saindo, quanto os que estão entrando e quanto os que estão se mantendo no fundo, né? Acho que isso é um ponto bem relevante. Ativos de crédito são um mercado de balcão, né? Então, é um mercado que tem uma demora, um lag ali até se marcar, se formar, se concluir a formação de preço, principalmente quando tem uma mudança brusca de perspectiva, e o prazo de resgate de 30 dias é perfeitamente compatível para ativos high grade, né? Que é o que a gente opera, né? Já fundos que têm prazos de resgate mais curtos, eventualmente tiveram problemas nesse sentido, né? Tá, ok. Agora eu queria... Agora, dando continuidade, mais ou menos ali em maio, junho, a gente já começou a ver um pouco do mercado primário. Os resgates, de fato, se concentraram em março, né? Assim, os maiores volumes, eles entraram numa normalidade a partir de abril, e a partir de maio, junho, a gente já começou a participar de várias ofertas primárias, inclusive no quarto trimestre, agora no final de 2020, foi onde a gente fez os maiores volumes de alocação e com spreads bem interessantes, não só melhores do que os preços pré-pandemia, isso definitivamente, porque o mercado ainda está bem distante daqueles preços, mas mas também melhores do que o da nossa carteira atualmente, né? Então, nós fechamos 2020 com o spread médio da carteira do Sparta Top de 2,40, dos outros fundos próximo também, né, em torno disso. Só para colocar uma perspectiva, a gente iniciou 2020, né, com o spread médio da carteira em torno de 1,30. Esse spread ele chegou a bater 3,50 no pior momento e foi fechando ao longo do ano e fechou dezembro em torno de 2,40. Isso mostra que a perspectiva para 2021 ainda é bastante interessante para esses fundos, para o mercado de crédito privado como um todo. A gente ainda tem um nível de remuneração bem mais interessante do que a gente tinha, praticamente o dobro, do que se tinha no começo de 2020. E a gente é bastante perguntado a respeito de expectativa de retorno para os fundos para 2021, para os próximos 2 meses, né? A gente tem passado que esse retorno ele depende não só do carrego da carteira, como de uma expectativa de fechamento, né? Então, trabalhando com um cenário em que o nível do spread da carteira do Sparta Top ele volte para CDI mais 2, hoje ele está em 2,40, isso se traduz numa expectativa de retorno já depois de taxas e de taxa de administração entre 2,5% e 3%, né? CDI mais 2,5% a CDI mais 3%. Se esse spread ele voltar para o nível pré-pandemia, que é em torno de CDI mais 1,35, a gente não acredita que aconteça, mas caso venha a acontecer, a gente estaria falando de uma expectativa de retorno de CDI mais 4 a CDI mais 4,5. E caso ele volte para o nível que ele negociava em 2019, aí a gente estaria falando em alguma coisa como CDI mais 5 de expectativa de retorno. E acho que, fora isso, né, acho que é importante destacar também a perspectiva que tem para o CDI em si, né? Se a gente olha hoje para a expectativa que já está embutida na curva de juros futuros, a gente tem uma expectativa de que o CDI acumulado ao longo do ano de 2021 seja da ordem de 3%, né? Então, a gente está falando de 3% mais esses números todos que o Felipe comentou, né? Então, eu particularmente acho importante a gente destacar que hoje, apesar de ter uma Selic de 2%, né, e muita gente vai lá, pô, 2% realmente está muito longe, acho que esse gráfico é o principal gráfico para deixar evidente, acho, o quanto que a gente ainda tem para ganhar, né, seja pelo spread que tem hoje a carteira, seja pelo quanto tem, de fato, a recuperar
com o retorno desse nível de spread para patamares um pouco mais baixos, né, como o Arthur e o Felipe exploraram agora, né. Para quem não está familiarizado com o gráfico de taxa de juros, né, quanto menor a taxa, mais ganho você tem, né, então mais rendimento vai acumular se você tiver um fechamento de taxa. Legal, vocês querem adicionar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Não. Eu queria até puxar, né, acho que esse primeiro questionamento foi muito falando sobre uma retrospectiva de 2020, e aí eu queria até puxar, né, esse gancho para falar de 2021. O Felipe já falou um pouco sobre a questão do carrego mais elevado dos nossos produtos, das expectativas, né, para o próximo ano, que são expectativas de retornos mais elevados, né, mais elevados que as próprias metas dos produtos. Até para você passar aqui, né, por mais que você já tenha falado um pouco do top, falar de todos os produtos aí que a gente tem rapidamente, o que os nossos cotistas podem esperar para os próximos 12 meses, né? Você falou do top, então passar um pouco pelo Max, pelo debêntures incentivadas, pelos produtos ali, né, da nossa família previdenciária como um todo também, só para deixar um pouco mais claro para todo mundo. Bom, no caso do Sparta Max, né, ele é um fundo que ele tem um pouco mais de flexibilidade que o Sparta Top. Ele pode investir em debêntures de companhias fechadas, ele pode fazer day trade. Então, no caso dele, a expectativa de retorno que a gente trabalha é um pouco acima do que o do Sparta Top, alguma coisa como CDI mais 3, considerando que o spread fecha para essa casa de CDI mais 2, né? No caso dos fundos da família de previdência, eles têm uma carteira de crédito que é muito parecida com a carteira do Sparta Top, porém ela é um pouco mais diluída. Por regulação, ele precisa carregar um pouco a mais de caixa. Então, se a gente está falando de um rendimento de CDI mais 2,5 a 3 para o top, no caso dos debêntures, no caso dos fundos de previdência, a gente trabalha com alguma coisa como CDI mais 2 até 2,5. E já no caso de debêntures incentivadas, o retorno do fundo ele é muito dependente do nível dos movimentos da curva de juros, né? Caso a curva tenha uma abertura forte, a gente espera que o fundo desempenhe um retorno um pouco acima do carrego que ele apresenta. Hoje o carrego dele é da ordem de CDI mais 1,80. Então, com um fechamento de 100 pontos, que acho que é factível trabalhar, a gente estaria falando alguma coisa como CDI mais 4, CDI mais 3, alguma coisa, isento de imposto de renda. E já no caso que essa abertura de curva não se concretize, que a curva feche, o fundo pode desempenhar um pouco pior que o seu carrego, né? Então, a gente acha que entregar o CDI num cenário de fechamento de curva é factível. O que eu queria chamar a atenção, no caso do Sparta Debêntures Incentivadas, que ele é um fundo isento, né? Então a gente tem que considerar que existe uma vantagem para a pessoa física investindo diretamente nesse fundo, e acho que ele tem exatamente essa característica que ele é pós-fixado, mas por outro lado ele pode apresentar um pouco mais de oscilação do que uma estratégia como Sparta Top, ou como Sparta Max, ou mesmo os nossos fundos de previdência, justamente porque, como os ativos dele tipicamente são indexados ao CDA, mas a gente faz o hedge, ou seja, a gente faz a troca do indexador para não ficar oscilando como um fundo tipicamente de inflação, né? Então, ele de fato acaba tendo um perfil um pouquinho diferente, ele acaba tendo uma componente de diversificação interessante, ele pode ser justamente uma estratégia interessante para aumentar essa descorrelação entre as estratégias de crédito dentro do portfólio do investidor, né? Então, acho que esse é um ponto que também vale a pena considerar quando está montando uma carteira. Muita gente pergunta, por que eu vou investir em um ou em outro, como que eu escolho? E eu particularmente acho interessante ter um pouco de alocação no Sparta Debêntures Incentivadas, além dos outros fundos que são um perfil mais tradicional ali, pós-fixado, justamente porque tem um pouco dessa descorrelação e pode trazer
ganhos bastante diferenciados também. E até seguindo nessa linha, né, de expectativas para 2021 e falando também já de volatilidade, eu acredito que a volatilidade dos fundos de crédito privado, ele é algo ainda que os cotistas, né, os nossos investidores, eles precisam se acostumar. Mas qual que é a vol esperada para os produtos da casa, né? Quer dizer, o que a gente viu no ano passado, né, principalmente ali no olho do furacão, no meio da crise, é o que os nossos investidores devem esperar para o ano de 2021? Ou é uma volatilidade menor? Não, a volatilidade que ocorreu nos ativos de crédito privado e até na verdade, em todos os ativos de todos os mercados do mundo todo, ali em março e abril, foi uma volatilidade causada por uma determinada conjuntura que a gente acredita que não deve se repetir, mesmo numa hipótese de uma nova pandemia agora, porque agora já é um evento conhecido, né, de todo mundo. Então, a gente acredita que os ativos de crédito privado eles podem ter alguma volatilidade maior do que tinham pré-pandemia. Acho que muito mais porque o CDI está num patamar historicamente muito baixo e isso gera, às vezes, alguma distorção, algum fluxo de entrada ou de saída de recursos dessa classe de ativos. Isso pode gerar ali, a reprecificação de ativos do que um cenário mais forte de como o que aconteceu em 2020, né? Volatilidade, acho que o investidor ele tem que se acostumar de que o preço que se paga para não ter nenhuma volatilidade, primeiro que ele é um preço elevado, segundo que ele não garante não ter volatilidade, né? As próprias LFTs, né, o título público pós-fixado, onde não existe risco de crédito e onde a liquidez é elevadíssima, né, o ativo mais líquido que tem no mercado, ainda assim houve um momento em 2020 que eles foram negociados com deságio, né, em relação ao preço teórico deles, que gerou uma volatilidade, principalmente em fundos de renda fixa, né, que detém esse tipo de ativo. Então, assim, acho que o investidor tem que entender que a volatilidade faz parte do jogo, é natural. Tem que tirar um pouco esse viés da cota diariamente ser positiva, eventualmente ter alguns momentos de uma cota mais fraca, conjugado com momentos que a cota vai melhor. Enfim, acho que olhar um acumulado, acho que é cada vez mais importante para o investidor. Tá? Outra coisa que eu queria destacar é que, num ambiente com alguma volatilidade, né, inclusive nos ativos de crédito privado, isso pode ser interessante para os gestores que têm uma gestão ativa, né, que fazem uma gestão ativa, como é o nosso caso, que tem uma estrutura. No nosso caso, a gente preparou a estrutura dos nossos fundos para se beneficiar, inclusive, desse tipo de movimento, porque a gente pode comprar ativos com bastante desconto, numa situação bastante promissora, né? Então, acho que tem que entender que, ao mesmo tempo que tem volatilidade, pode ser que tenha oportunidades, né? E, ao mesmo tempo, eu destaco também que, se a gente fosse comparar, acho que teve uma volatilidade no mercado de crédito privado no segundo semestre de 2019. Movimentos como aquele de reprecificação, a gente acha que podem acontecer de fato, assim, dentro do que o Arthur estava comentando, é o caminho natural que pode acontecer. Já esse tipo de oscilação, igual a gente teve em março, abril do ano passado, né, por conta do Covid-19, aí eu acho que a gente acha que está um pouquinho mais longe de acontecer, porque bastante coisa mudou e o próprio Banco Central já tem conjunto de medidas para ser tomado se necessário, que é um pouquinho diferente, né? Então, que não deixaria acontecer novamente. Acho que já quebrou um pouquinho também essa questão de que não pode ter volatilidade, né? Então, acho que os próprios modelos de marcação mercado evoluíram bastante, o prestador de serviço, a Anguima mudou bastante coisa, fez um trabalho excepcional ali para melhorar toda a marcação mercado, os administradores a mesma coisa, em especial o administrador que a gente trabalha, que é a Mel, avançaram bastante nisso. Então acho bastante difícil ter uma grande volatilidade como a gente teve no ano passado. Acho mas até usar que não necessariamente a volatilidade
como ele estava falando, ela é ruim, né? A volatilidade, ela garante que os ativos que estão dentro do fundo, eles estão sendo marcados a mercado e, portanto, estão sendo negociados, né? Isso, então, exatamente. Pensa no limite que você compra um determinado ativo, só que ele nunca é marcado ou a favor ou contra, você só vai descobrir quanto aquele ativo vale no dia que você for vender. Aí você pode ter uma surpresa ou agradável ou desagradável, né? E no caso da marcação mercado dos fundos, eu acho que é legal que tenha marcação a mercado, porque você garante que esses ativos estão sendo negociados e têm liquidez. É isso aí. A gestão, ela comenta bastante, né? A gente já falou algumas vezes sobre esses benefícios da volatilidade e o quanto ela demonstra realmente que o mercado de crédito no Brasil, ele está se tornando um pouco mais maduro também, né? Tem mais negociações. Uhum. É isso. E aí, com relação já ao mercado de crédito privado mesmo, hoje a gente já consegue ter uma estimativa das emissões aí para o primeiro trimestre? Vocês já conseguiram analisar se tem boas oportunidades de taxa, prazo, né? Até quais taxas, para quais prazos? Por enquanto ainda está tendo muito pouca leitura, acho que em virtude do fim de ano mesmo. Mas é legal frisar que no mês de dezembro foi o mês que a gente analisou o maior volume de ofertas primárias do ano passado, né? Então, concentrou bastante ali no fim do ano. Acho que agora vem janeiro tende a ser um pouco mais fraco, e aí deve voltar em fevereiro, março. E a gente sempre frisa também que as ofertas elas tendem a vir sempre em taxas acima da taxa que os ativos negociam no secundário, né? Porque o mercado ele encolheu, o mercado das assets, dos fundos de crédito ele encolheu, e as empresas que quiserem fazer uma captação a mercado elas vão ter que pagar um prêmiozinho um pouco maior em relação ao que esses ativos negociam, né? Isso é legal que a gente consegue manter o nível do carrego da nossa carteira o mais elevado possível. Porque aqui até outro ponto também para enfatizar, que a gente vem tendo ganhos de marcação mercado, mês após mês, aí, depois de abril, em todos os meses isso aconteceu, e isso, quando a gente tem um ganho de marcação mercado, significa que a taxa média da nossa carteira ela vai se reduzindo um pouquinho, porque, na verdade, a marcação mercado ela é uma antecipação dos ganhos que a gente teria lá na frente. Só que, mesmo assim, a gente conseguiu manter um patamar bastante elevado na taxa média da nossa carteira, né, do spread de crédito da nossa carteira, justamente por conseguir aproveitar essas oportunidades que tem tido no mercado primário, né? Inclusive, agora no mês de dezembro, né, a gente conseguiu novamente, e daí com um volume já bem maior, né, de compra de ativos, manter uma taxa mais alta. Então, a gente vai reconhecendo ganhos no que a gente já tem na carteira e, ao mesmo tempo, tem conseguido comprar novos ativos, então, reciclar a nossa carteira e manter uma posição ainda mais atrativa, né? Então, acho que é importante destacar. Até queria finalizar só, por mais que vocês, né, já tenham falado que a carteira dos fundos está mais saudável, né, até em relação, quando compara aí os 10 maiores emissores da carteira, queria que vocês falassem só um pouquinho do top, max ali, principalmente, acho que são os produtos que estão mais em visibilidade aqui, né, da casa, todos os outros acabam seguindo meio que o mesmo racional, mas comparar, né, a quantidade de emissores e tamanho de posição que a gente tinha antes de começar, né, a pandemia, e como a gente finalizou o ano de 2020, só para eles entenderem o quão mais saudável e o quanto mais diversificado ficou o produto, de fato. Bom, acho que tem vários pontos. O Sparta Top, ele, no início de 2020, tinha em torno de 125 emissores na carteira, e fechou 2020 com em torno de 145, né? Então, um aumento expressivo no número de emissores, e também a concentração, como a gente já mostrou o gráfico aqui, a concentração das 10 maiores posições também teve uma forte redução, né? De 34% para em torno de 26%, né?
e inclusive a maior posição do fundo, a gente no início de 2020 tinha ali em torno de 4% como sendo a maior exposição do fundo, e fechou o ano com esse número mais próximo ali de 3%, um pouco abaixo até de 3%, tá? Então, isso é uma carteira mais diversificada, logo mais saudável, né? Para o Spartamax, acho que tem números semelhantes, né? Ele tinha ali um pouco menos emissores, tinha em torno de 90 emissores no início de 2020 e terminou 2020 próximo a 118 emissores, né? Então, uma carteira bem mais diversificada, bem mais saudável. A gente vinha com as carteiras um pouco concentradas ali em 2020, justamente porque os níveis de spread estavam baixos, né? O mercado veio desse movimento, né, de fechamento dos spreads ali, acho que o ciclo ali de 2017 a 2019, alguma coisa assim. E a gente vinha fazendo uma seletividade, né, deixando de investir em alguns emissores onde a gente achava que o spread estava justo demais. E aí alocando um pouco, volumes um pouco mais aos emissores onde a gente achava que o spread, no relativo, né, fazia mais sentido. A partir do Covid-19, ali, da pandemia, os spreads de crédito eles ficaram, da noite para o dia, extremamente favoráveis, né? E aí a gente buscou ter em carteira todos os emissores que a gente sempre tem e que antes não remuneravam tão bem assim. Por isso que a gente aumentou bastante esses emissores e a diversificação da carteira. Outro ponto importante também para falar sobre as carteiras estarem saudáveis, né, é que justamente a gente tem uma perspectiva bastante favorável agora por conta de ter um spread de crédito muito maior do que quando começou o ano passado, né? Se a gente olhar o histórico de cada fundo, né, o Spartamax ele bateu inclusive o CDI ano passado, então ele recuperou 100% do que ele sofreu com a pandemia, ele recuperou no próprio ano e ainda terminou com uma carteira com spread de 2 e poucos por cento, com mais 2 de duration, ou seja, assim, incrível a quantidade de o quanto a gente conseguiu aproveitar de fato de oportunidades e que isso vai ficar bastante evidente provavelmente ao longo dos próximos 12 meses, né, ao longo desse ano, né? Então acho que óbvio que o momento ideal para investir é antes disso ficar claro, porque daí você consegue aproveitar ainda esse movimento, né? No caso do Sparta Top, a gente também teve uma recuperação bastante relevante, ele não chegou a bater o CDI dentro do próprio ano, né, mas ele termina o ano com com spread de crédito muito acima do que ele começou o ano. Então, claramente, se a gente voltasse, se fizesse um exercício de voltar esse spread de crédito para o nível que estava no começo do ano passado, ia ver que teria batido de longe o CDI, né, colocado bastante retorno adicional em cima do CDI ao longo desse ano de 2021. Claro que, como não voltou 100% dos spreads de crédito ainda, a mesma coisa que eu comentei para o Sparta Max, né? E provavelmente a gente vai ver isso ao longo dos próximos 12 meses, pelo menos essa é a nossa expectativa. Ótimo, obrigada. Bom, em 2020 a gente iniciou ali alguns fundos e um deles foi o Sparta Top Inflação, no final de setembro, que já está disponível em algumas plataformas e subindo em outras também. E aí, para explicar um pouquinho mais, a gente já falou em outros vídeos sobre esse produto, mas para falar um pouco mais, inclusive, comparando com outros produtos, queria que vocês falassem um pouco sobre as diferenças que pode ter, por exemplo, do Sparta Top Inflação para um fundo de debênture incentivada aí sem hedge, né? Dado que ambos os produtos ali trabalham com o IPCA. Então, o que seriam essas diferenças e até se caberia esses dois produtos numa carteira, num portfólio de um investidor? Bom, sim, os dois fundos têm uma volatilidade mais elevada, né? Tanto o Sparta Top Inflação como um fundo de debêntures incentivadas não redeado, né? Que também tem a mesma componente de risco de mercado, que é atrelada à inflação, né? O IPCA, que é o juro real. Só que o fundo de debênture incentivada, a tendência é de ter um duration mais longo, né? As debêntures incentivadas tipicamente têm um duration mais longo, diria que um duration na carteira dos fundos aí em torno de 3,5 a 4 anos, enquanto que o duration do Sparta Top Inflação ele está mais para 2,5, né? Um duration bem mais curto e com isso, assim, ambos têm uma volatilidade bem mais elevada do que o pós-fixado, né?
mas o do top inflação deve ser menor do que o das debêntures incentivadas. Tá? Até porque acho que aqui, desculpa, Ulisses, mas acho que aqui até seria legal, inclusive, separar, né, o que seria a oscilação do benchmark e oscilação do spread de crédito também, né, que isso pode ser uma das confusões, né. Nosso fundo Sparta Top Inflação, ele é indexado em uma B5, né. Então, acho que isso pode ser também uma diferença para enfim, para a pessoa de mercado que vai assessorar um cliente, ou um cliente vai escolher um desses produtos e entender essas diferenças também de oscilação. Eu acho que você perguntou se ele cabe os dois fundos como diversificação, né? Eu acho que sim, porque apesar de ter o mesmo benchmark, que é o IMA B5, os ativos que tem nesses fundos são completamente diferentes, né? No caso do Sparta Inflação, a gente tem ativos que são indexados ao CDI, a gente utiliza o derivativo para trocar o indexador deles para o IMA B5. Enquanto que os ativos de um fundo de debêntures incentivadas aí são, de fato, ativos em IPCA já sem o hedge, né? E muitas vezes ligados a projetos, a emissões mais longas. Então, acho que cabe os dois fundos na mesma caixinha como uma fundo de diversificação. O que eu ia comentar é que acho que a Natália realmente foi no ponto central aí, é a questão da duration, né, que é bastante diferente. O IMA B5, por que a gente escolheu ele, né, como indexador? A gente buscou um indexador que, de fato, trouxesse uma proteção do IPCA, né? Então a gente viu, agora está na mídia, né, falando sobre a alta da inflação, né, do IPCA, teve mês aí de quase 1% de IPCA, né? Então, assim, a gente teve um resultado bastante forte do IPCA, e quem captura esse tipo de resultado são os títulos de indexados à inflação de curto prazo, né? Ou seja, com duration curta, né? Então, muita gente pensa que não é o IMAB que vai capturar isso, então não necessariamente, né? Às vezes você tem um fundo de inflação, mas é de inflação longa, ou com um prazo médio mais longo, né? Um fundo de IMAB tipicamente tem um prazo de 8 anos, né? Um prazo médio de 8 anos. Então não é ele que vai pegar exatamente o IPCA, uma parte do resultado de um título, de um fundo IMAB, ele vem do IPCA, mas a maior parte do risco, das oscilações que ele tem, é justamente do risco de mercado, das expectativas das taxas de juros, né? Então, quando a gente escolhe um indexador mais curto, a gente consegue efetivamente trazer uma proteção contra o IPCA que vai se acumulando. Então, esse é um primeiro aspecto positivo. E o outro é que a gente escolheu um indexador que, historicamente, ele adiciona bastante valor em relação ao CDI. Então, ele tem um pouquinho mais de volatilidade do que o CDI. Então, assim, é um indexador que, se a gente pegar os últimos 5 anos, se eu não me engano, em 4 anos, a gente teve retornos mensais negativos, 1 ou 2 meses negativos, nada excepcional também. A gente está falando de o pior retorno que já teve nessa série do IMA B5 foi justamente em 2020, ali em março, abril, se não me engano, foi alguma coisa como 3, 4%. Mas fora isso, os retornos, nos outros anos, os retornos mensais negativos é da ordem de 0, alguma coisa, 1 ponto alguma coisa. Então, assim, são razoavelmente contidos, mas que ao longo do tempo veio adicionando um retorno bastante significativo em cima do CDI. Então, por isso justamente que a gente entende que ele é um indexador atrativo. Ele pode até tolerar alguma volatilidade em troca de um retorno bem maior. E aí, os fundos que a gente vê atrelados à inflação, tipicamente eles têm muito título público, né? E eventualmente eles cobram a taxa de administração, então o retorno deles é muito nessa linha de o benchmark menos taxa de administração, né? E aqui, quando a gente traz o conceito dos fundos de crédito para os fundos de inflação, a gente construiu um fundo que não só ele acompanha o indexador atrelado à inflação, mas ele ainda adiciona um retorno em cima disso, que é justamente o retorno do spread de crédito. E a gente consegue construir isso justamente da mesma forma que a gente criou o Sparta Debêntures Incentivadas, né, que é uma estratégia redeada, né, a gente faz aqui o caminho oposto, né, e criou, a partir de uma carteira de títulos CDI, a gente criou uma carteira indexada à inflação, então com uma duration que ela é razoavelmente curta, então que ela consegue justamente entregar esses benefícios todos para o investidor.
Então, até pegando um pouco da explicação de vocês, daria para esperar uma volatilidade até ligeiramente menor para o Sparta Top Inflação frente a esses fundos de debênture incentivadas sem hedge. Sim, eles devem oscilar menos do que um fundo de debêntures incentivadas sem hedge, justamente porque tem uma duration bem menor. Tá, perfeito. E só para passar um pouquinho de perspectiva de perfil de retorno desse produto, já que a gente ainda não tem um histórico para falar como que ele se comportou, queria que vocês falassem um pouco sobre essa perspectiva. Bom, o Ulisses comentou que, olhando ali um pouco do histórico do próprio IMAB5, você tem ali retornos, quando há retornos negativos, há um retorno na ordem de 0 alguma coisa, um pouco maior que 1%, mas o que seria intervalo de rentabilidade esperada, até mesmo meses negativos no ano esperado, por exemplo, para o Sparta Top em inflação? Olha, eu diria que é razoável esperar entre 1 e 2 meses de retorno negativo mensal no Sparta Top inflação, tá? Isso, assim, baseado no histórico, é mais ou menos isso que acontece. Hoje, a carteira do Sparta Top inflação, ela tem uma taxa média ponderada de aproximadamente IPCA mais 3,3. Então, o que isso significa? A gente ter uma rentabilidade, se a gente tem uma expectativa de IPCA na casa de 4% mais 3%, está falando de 7% mais ou menos de retorno, para um fundo com um nível de risco razoavelmente baixo, né? Isso pode ser, inclusive, acima dos fundos do Sparta Top, por exemplo, que é indexado ao CDI, né? No caso do Sparta Top, a inflação pode até ser um pouquinho mais. E é justamente a gente tem um pouco mais de risco, mas, ao mesmo tempo, a gente busca mais retorno com esse indexador. Ótimo. E, bom, em 2020 a gente viu uma disparada da inflação, né? Ela fechou acima de 4%, se não me engano, me corrijam se eu estiver errada, e aí entendemos que esse produto se beneficia, inclusive, desse cenário, né? Ele acaba sendo, na verdade, até uma proteção contra esses movimentos inflacionários. E aí queria que vocês falassem um pouquinho de como que esse produto pode se beneficiar do cenário que vocês enxergam para 2021, né? Talvez até vocês podendo falar um pouquinho tanto sobre inflação quanto sobre taxa de juros também, para concluir a resposta. Tá bom. Sendo um fundo indexado na inflação, qualquer surpresa positiva, né, na inflação, isso acaba virando rendimento, né, para o fundo. Então, acho que esse seria um upside interessante para esse fundo, para o Sparta Top Inflação, principalmente nesse momento que a gente está aí com uma inflação que a gente tem uma expectativa que seja possivelmente mais elevada aí do que a expectativa do mercado, né? Principalmente aí pela forte desvalorização cambial que a gente teve em 2020, o próprio GPM, né, que é uma inflação mais de atacado, e o IPCA é mais ao consumidor, né, mais de varejo. A gente acredita que, conforme a economia for saindo, né, da pandemia, ali, dos lockdowns e tudo, esses preços devem chegar no varejo, né? Então, pode ter uma surpresa, esse fundo ele é beneficiado. Outra esse benchmark, né, do IMAB5, ele captura o prêmio de risco da curva, né? Então, a curva ela trabalha hoje com juro real, que para o duration, para o prazo, né, do IMAB5 está em torno de 2 a 2,5%, e acrescentado do spread de crédito, que vai dar esse retorno aí que o Ulisses comentou, né? Então, se a gente comparar esse retorno com a expectativa de retorno do CDI, né, a gente vai ver que é um retorno mais interessante. Agora, é um retorno mais interessante com esse trade-off, né, de ter um pouco mais de volatilidade. Então, a gente acredita que pode ter, historicamente, né, tem entre 1 e 2 meses negativos, sendo um deles entre 0,5% negativo, o segundo mês entre 0,5% e 1% negativo, ou seja, são potencialmente até 2 meses negativos, mas no histórico no acumulado do ano, dando um retorno, uma expectativa, né, de retorno superior a de um pós-fixado, essa expectativa, né, que se trabalha hoje. Tá? Acho que uma diferença que tem é que
entre os fundos indexados à inflação e os fundos com perfil CDI, né, que no caso do perfil CDI a gente espera que de fato não tenha muita volatilidade, mesmo porque o indexador não oscila, né? Aqui a gente está falando que o indexador já oscila, né? Então, aqui, essa é a diferença principal, né? Então, não necessariamente a gente vê a oscilação negativa com olhos ruins, né? Isso oscila porque a própria expectativa do mercado está oscilando, mas não reflete necessariamente uma perda por uma inadimplência ou por um evento de crédito relevante, né? Acho que um pouco do medo que existe historicamente, né, da oscilação nos fundos pós-fixados é isso, que assim como a gente no passado tinha uma dificuldade muito maior de marcação ao mercado, né, não tinha um mercado de debêntures ou de crédito privado, um mercado secundário tão líquido como tem hoje, né? Então, a gente tinha essa dificuldade de, será que é isso mesmo? Será que esses preços estão certos? Não. E daí você só ia ter uma notícia quando, de fato, teve um evento de crédito, uma inadimplência, né? Então, isso era quando você tinha um mercado com muito mais dificuldade de ter marcação ao mercado, né? Acho que isso acontecia. Hoje em dia, não. E aí, é importante a gente saber, ter essa consciência de que não necessariamente essas oscilações no preço, nas cotas dos fundos, refletem que teve uma deterioração muito grande de crédito e tal. Nada disso, às vezes pode ser simplesmente questões de liquidez ou questões técnicas, né? E que podem representar, inclusive, oportunidades. Então, acho que a gente, com o que aconteceu ano passado, acho que é um convite a gente desconstruir a imagem de que oscilação é necessariamente negativa e que, assim como acho que hoje já está muito mais cristalizado na mente de todos os investidores, na parte de ações, né, que eventualmente ações em queda podem representar uma boa oportunidade de compra, mas é rigorosamente a mesma coisa com os títulos de renda fixa. Às vezes, quando eles estão em queda, justamente eles apresentam uma expectativa de retorno futuro maior, justamente porque tem um prazo definido, tem um momento em que o título vai vencer e que vai convergir esse preço, né? Então, acho que essa é a grande diferença. E por isso que eu acho que vale a pena a reflexão sobre se a volatilidade ela é tão perversa assim, em especial para uma determinada parcela da carteira dos investidores, né? Acho que é importante destacar também que esse benchmark que a gente escolheu, o IMAB5, historicamente ele tem uma característica de recuperar o nível máximo que ele atingiu, principalmente nos choques, né, nas crises. Ele recupera muito rápido esses níveis máximos, né? Então, pegar, por exemplo, 2020, agora na pandemia, em março ele teve um drawdown bem relevante, mas em maio, ou seja, em 2 meses, ele já recuperou o nível que ele estava pré-pandemia, né? Pegando outros cenários adversos que a gente teve nos últimos anos, por exemplo, o Joesley Day, também, em menos de 2 meses, ele recuperou o nível de preço que ele estava antes. Na greve dos caminhoneiros também, enquanto que outro indexador atrelado à inflação, como o IMAB, né, que é o mais popular, ele tem um duration muito longo, né? Então, o drawdown é muito maior e a recuperação nessas crises ela tende a demorar mais. O IMAB, em todos esses 3 momentos de estresse que eu acabei de comentar, ele levou em todos eles mais do que 6 meses para recuperar o nível que ele estava antes da crise, né? Então, o IMAB5 ele tem uma volatilidade, mas ele recupera rápido, porque a componente inflacionária ela é uma parte relevante do retorno, né? E não tanto da curva do spread de juro real, né? Que é o que tem o duration, né? Então, vai ser um benchmark bastante conservador, ainda que ele oscile, né? Ele tem uma oscilação, tem uma volatilidade, mas ele é um benchmark bastante conservador e com a proteção da inflação. E que busca retorno superior ao CDI, como a gente observa também no histórico dele, né, no médio e longo prazo. Bom, muito bem. Alguém tem mais algum ponto a acrescentar aqui, seja sobre o ano de 2020, seja sobre o que a gente espera para 2021? Muito bem. Então, feliz 2021 a todos. Nós aqui da Sparta estamos à inteira disposição para, enfim, atender qualquer tipo de demanda, explicar sobre os nossos produtos. A gente sempre gosta de enviar o máximo de materiais possíveis e informações, então a gente abre a carteira dos nossos fundos também para quem pretende analisar os nossos fundos. Então, fiquem à vontade para nos solicitarem qualquer tipo de material ou explicação. Um excelente 2021 a todo mundo e até o próximo vídeo. Obrigado.
Obrigada.